E vamos começar agora com entrevista já nesse segundo bloco. Vamos falar agora com o Glauber Leite, que ele é coordenador do Programa de Energia do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e ele vai falar sobre consumidores de energia elétrica do Amapá. Devem ser indenizados em função dos problemas gerados pelo apagão na região ou não? Bom dia, Glauber Leite. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, e com você? Tudo ótimo. Glauber, explica pra gente, esse apagão aí no Amapá, ele não ficou limitado à falta de energia elétrica. Quais os reais impactos que a população local está sofrendo? Infelizmente, a gente vê que o elo mais fraco de toda essa cadeia são os consumidores. Eles que são os diretamente afetados por um problema que a gente vê até que é estrutural, né? Então, o serviço de energia elétrica é um serviço essencial e dele depende muitas outras coisas. Claro, o consumidor sem energia, ele fica sem acesso à comunicação, ele acaba afetando, pelo prazo que ficou sem essa energia, acaba afetando o sistema de abastecimento de água, então o consumidor acaba ficando sem água, sem comunicação. Postos de gasolina dependem também de eletricidade, então em certo momento também acaba o combustível, fica um verdadeiro caos quando se falta um bem tão essencial aos consumidores. Doutor, e o apagão no Amapá também, como ficou em relação às eleições agora no domingo? Conseguiu acontecer as votações ou não? Olha, houve esse problema, né, das votações e certamente a melhor decisão foi essa mesmo, porque não houve, né, então foram adiadas e sem esse serviço essencial a gente não tem condições de fazer porque acaba afetando, inclusive, a segurança. Então, se estabelecido todas as condições normais, se volta uma vida normal. Enquanto isso, não se pode fazer isso. Porque a gente soube que houve falta de energia até para as pessoas irem ao supermercado, afeta a segurança como um todo. Então, é melhor que se retorne aos poucos. A gente teve notícia ontem de um novo apagão. Imagina se isso acontecesse no meio da votação das eleições. Então, é melhor ter uma segurança de que tudo esteja normalizado mesmo. Ô Glauber, você listou algumas coisas que, pela falta de energia, acabam sendo prejudicadas, a população não tendo acesso. Então você falou que fica-se sem comunicação, né? A pessoa não tem uma TV, não tem um rádio para saber as notícias, não tem internet para saber as notícias, para saber o que está acontecendo, por que daquele apagão, né? A pessoa muitas vezes não tem água, porque para se fazer todo o bombeamento da água, para chegar a água até a casa dos consumidores, é necessário de energia em todo esse processo. Você falou sem combustível, você falou até mesmo sem segurança, né? Todas as cidades, né? As escuras. Muitas vezes a pessoa precisa também fazer compra, o comércio está fechado, ou ela tem dinheiro no banco, mas o banco está fechado, o caixa eletrônico não funciona, a pessoa não consegue fazer o seu saque. Eu fiz todo esse apanhado de informações para chegar até o IDEC, do qual você é coordenador do programa de energia do IDEC. Ou seja, o consumidor ele tem total direito de exigir alguma coisa por parte do Estado, por parte de alguém, porque ele está sendo lesado na cidadania dele, está sendo lesado em todas as formas que ele necessita para a sobrevivência dele, não é isso? Exato. É um dano, é um dano, inclusive, moral. As pessoas, como você bem disse, é um dano à cidadania, sem acesso às coisas mais básicas e importantes para um correto convívio, né? Então, sim, a gente, no IDEC, a gente se preocupou com isso, além da própria reparação que prevê o setor elétrico, a gente tem batido nessa tecla que
também o consumidor tem que ser indenizado por todo esse dano, por todo esse mal que ele está passando. E isso não cessou, a gente vê o que continua. E quem que é responsável? A gente fica se perguntando por que uma empresa, embora estatal, mas podia ser privada, por que ela não tem um plano de emergência? Porque cadê os órgãos que fiscalizam isso? Sabiam que não tinha esse plano de emergência? O que não pode é o consumidor ficar exposto a esse tipo de situação. Então, e depois tem uma discussão posterior também. Quem que vai pagar por isso? Quem que vai ser responsável por isso? A gente está vendo as medidas que estão sendo tomadas agora. Quem vai pagar por isso somos nós, os próprios consumidores, que estão sendo expostos a isso. Então, é uma irresponsabilidade, precisa apurar para ver de quem, mas quem está sendo fiador disso, o melhor fiador do mundo somos nós, os consumidores, ou mesmo o Tesouro. Então, o que não pode é ficar impune e as pessoas não terem esse amparo do governo. Ô Glauber, fala uma coisa pra gente, como é que o consumidor ele deve agir no caso do aumento desproporcional em referente à água, energia, gasolina, né, comida, os alimentos necessários da cesta básica? Como que ele deve agir neste caso? Olha, o que a gente recomenda guardem todas as provas, tudo que você puder demonstrar que devido a esse fato houve uma mudança e você ficou exposto a essa situação, a gente pede para que os consumidores façam a prova dessa situação. Então, eu precisei comprar água, que antes eu não precisava comprar água. Então, guarde ali a nota fiscal, um comprovante que você teve que fazer esse gasto adicional. Tudo que for motivo de você adicionar a uma possível produção de provas, a gente pede que faça. E a gente está falando assim, para os consumidores do Amapá, especialmente, nós do IDEC estamos construindo uma petição para que eles possam utilizar dela para eventualmente pedir essa reparação na justiça, porque a gente sabe que os danos que estão sendo causados pela rede elétrica, há caminhos ali regulatórios que a própria ANEEL e concessionária vão poder dar um encaminhamento, mas ali se limita ali a um aparelho que queimou, mais coisas pontuais. Esses gastos que ela teve a mais não está contemplado na regulação da ANEEL. Então, ela vai ter que guardar essas provas e nós do IDEC, de novo, vamos disponibilizar gratuitamente para todos os consumidores que queiram entrar na justiça um modelo de petição para que façam esse requerimento. É interessante, né, Cláudia, destacar que o IDEC é uma instituição nacional, né? Então, mesmo a pessoa que está no Amapá, a pessoa pode procurar vocês pelos endereços eletrônicos, por telefone, que vai receber essa orientação de vocês, né? Claro, a gente está mandando, a gente tem atuação no Brasil todo, o código ele é válido para todos, então a gente pensa o Amapá tão distante, está numa fronteira com outro país que a gente nem ouve falar muito, a população não é tão grande como das grandes capitais, mas são consumidores que têm os mesmos direitos que todos os outros consumidores. Então a gente está disposto a atender a todos esses consumidores. Então na nossa página, no idec.org.br, a gente tem lá todas as orientações, não só nesse caso de energia, mas qualquer outra orientação sobre consumo, essa relação de consumo empresa e consumidor, a gente tem todas as orientações e está lá disponível para quem quiser. Uma outra curiosidade que eu tenho é porque, segundo as notícias, né, Cláudia, ainda vai demorar aí, sei lá, mais 10, 15 dias para solucionar o problema. Então, a situação dessa população do Amapá, que já é uma situação caótica, né, 13 das 16 cidades lá do estado, 13 das 16 cidades do estado tem esse problema, tem um racionamento lá que a pessoa às vezes tem luz, tem energia, mas só 3 ou 4 horas por dia, né? É uma situação que
ainda tende a ficar pior até o problema ser solucionado. Então, as pessoas não podem ficar caladas diante disso, né? Elas têm que procurar os seus direitos, seja o IDEC, seja junto a instituições locais. O que não pode é ficar quieta, né? Diante de tamanha situação caótica que estão vivendo os habitantes do Amapá, né? Exato, Fábio. A gente, infelizmente, nesse momento, a gente não está vendo uma luz no final do túnel. Pelo contrário, a gente está vendo a situação piorando, né? De novo, houve notícia de um novo apagão ontem. E tem lá, na verdade, a história tinham 2 transformadores, os 2 foram danificados por causas que a gente ainda não sabe, foi um incêndio, mas não sabemos a causa desse incêndio. Tinha um reserva que estava em manutenção desde dezembro do ano passado, e a gente não sabe por que demorou tanto para uma manutenção de um aparelho reserva. E para se chegar a um novo transformador ou colocar aqueles que foram danificados em condições, leva um tempo. São equipamentos caros, grandes, que não é de uma hora para outra que vai estar disponível ali para a população. Então, requer mesmo essa atenção especial do governo para fazer um plano de contingência que existe lá. Eu vi que no Ministério tem um grupo especial tratando disso, mas precisa de uma atenção especial porque realmente está um caos. Os consumidores estão sendo lesados, não só os consumidores, os cidadãos, né, estão sendo lesados nos seus direitos mais fundamentais ali, de acesso à energia elétrica, à água, à comida, até mesmo deslocamento, né? Então, precisamos de uma atenção especial para esses consumidores. Mas um ponto que eu queria alertar é que parece que a falha foi um problema estrutural, não só um problema da empresa que não conseguiu atender ali a manutenção, mas um problema estrutural, seja ele da ANEEL, do Ministério, do operador. E então isso acende um alerta para nós. Isso aconteceu lá no Amapá, mas isso poderia estar acontecendo também em qualquer outro local do nosso Brasil, inclusive aqui em São Paulo, qualquer outro local está sujeito a esse tipo de coisa, porque esse foi um problema que aconteceu, infelizmente, no Amapá. Mas se acontecer, por exemplo, numa grande cidade, o impacto vai ser o mesmo. As pessoas ficarão sem energia, embora os sistemas aqui tenham uma redundância maior, mas há um impacto e isso acaba caindo de novo na conta do consumidor. Ou o recurso para pagar essa falha, ou mesmo esses danos que estão sendo causados pela falta dos bens mais essenciais. Clauber Leite, coordenador do Programa de Energia do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, Fábio e Lilian. A gente está lá no IDEC à disposição de todos os consumidores. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho. Bom dia e tem um bom trabalho. Imagina que loucura, Fábio, sem energia. Olha, Lília, eu acho a situação que está vivendo o Amapá um alerta para todo o país, e eu acho que a indignação não tem que ser do povo do Amapá, mas tem que ser do povo brasileiro. Como é que pode um estado ficar sem energia já há mais de 15 dias, podendo ficar outros 15? Como bem lembrou aí o Clauber, ontem à noite houve um novo apagão. E mesmo quando aparece reportagens dizendo que se tem um rodízio lá de energia lá, na hora que você vai escutar a população diz que não é bem como dizem as autoridades. Então tem gente lá que dificilmente vê a luz chegar em suas casas. Com certeza. Que o Brasil fique esperto e atento
para isso não afetar, né, os outros estados. Porque hoje energia ninguém vive sem, né? E que eu acho que a população, até nesse momento, às vezes de polarização, que a gente precisa da união do país, né? Que a população brasileira entenda que o problema do Amapá é o problema do nosso país. Amanhã pode acontecer a mesma coisa aqui em São Paulo ou num outro estado brasileiro. Então precisa se apurar o que aconteceu, né, para que nenhum cidadão brasileiro, seja do Amapá ou seja de qualquer outro estado, passe por isso. E os estados ficarem preparados, porque caso isso ocorra, para tomar medidas com bastante celeridade, né? Não dá para ficar esperando aí e passar alguns dias. Vamos